Ainda em clima de comemoração pela aprovação e por unanimidade da PEC que acaba com o foro privilegiado e retira do STF a proteção a essa corja, que a partir do fim do foro vai para a justiça comum, Moro chutou o pau da barraca e afirmou que Congresso e Executivo foram omissos no combate à corrupção. Durante a terceira edição do seminário Caminhos contra a Corrupção, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez afirmações no sentido de que os poderes executivo e legislativo ignoraram a luta contra a corrupção e pouco fizeram para conter os políticos bandidos que acabaram com o Brasil, e afirmou que pretende ser o agente modificador dessa palhaçada. Tivemos grandes avanços, mas centrados nas cortes de justiça. Mas faltou uma reação institucional do Congresso e do Executivo mais robusta em relação a essa grande corrupção, afirmou Moro e continuou. Eu pretendo ser um fator de modificação dessa relativa omissão dos poderes constituídos. Moro também aproveitou para fazer um alerta. Não se enganem, a grande corrupção envolve pessoas poderosas, envolve interesses especiais, poder político e econômico, que percebendo uma chance de voltar ao status quo da impunidade e da grande corrupção, ou pelo menos para tirar avanços, não se enganem, essas oportunidades não vão ser perdidas. Moro afirmou que um retrocesso em relação ao tema é intolerável e que poderosos não deixarão escapar oportunidades para tirar os avanços da Lava Jato. Desce a lenha, Moro, nós estamos com você! Uma escritora venezuelana expôs algo que nós brasileiros conhecemos bem, mas ignoramos por achar que é, digamos, algo normal em um país onde a corrupção, a impunidade e o tal jeitinho brasileiro parece ser algo cultural, enraizado desde os tempos da colonização. Dedicada ao estudo das redes de comércio ilícito no mundo, a venezuelana Vanessa Neumann diz que a escolha de Sérgio Moro para ministro da Justiça poderá inaugurar uma excelente fase de combate à corrupção no Brasil. Creio que será um ótimo caminho. Moro é excelente e acabar com a corrupção foi um dos focos da campanha de Bolsonaro. Será uma excelente oportunidade de enfrentar o problema de suas fronteiras. O Brasil perde 165 bilhões de reais por ano nessa região, diz a analista. Olá, tudo bem? Você sabia que em um chocolate existe uma substância que pode normalizar sua pressão? Tá duvidando? Clica aqui. Vanessa veio ao Brasil lançar o livro Lucros de Sangue, na qual propõe uma intrigante questão. Qual a relação entre o contrabando de cigarros no Brasil e ataques terroristas na Europa ou África? Presidente da Assimétrica, consultoria de estratégias que atende governos e clientes corporativos empenhados em debater redes de comércio ilícito, ela estuda há mais de uma década os impactos desses crimes em governos e sociedade. O interesse pelo tema foi despertado em seu próprio país, ao examinar os papéis desempenhados pelo governo de Hugo Chávez e pelo tráfico de drogas para o fortalecimento das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Comecei motivada pela raiva, conheci garotos que perderam braços e pernas após atentados à bomba das Farc. Tudo isso financiado pelo narcotráfico. Não entendia por que meu governo estava apoiando grupos terroristas. Recentemente, sua consultoria se dedicou a investigar o uso de recursos provenientes do contrabando e lavagem de dinheiro na América Latina para financiar grupos terroristas do Oriente Médio. O apoio da Venezuela a esses grupos, em especial do Irã, se manifesta de muitas maneiras. Terroristas usam a tolerância das autoridades para lavar dinheiro na Venezuela. O governo, é claro, fica com uma parte desses recursos, e muitos grupos usam a estrutura do Estado venezuelano, militares, caminhões, para transportar as drogas. O crime organizado transnacional destruiu meu país, lamenta. Neste ano, Vanessa e sua equipe produziram um relatório a respeito das conexões entre o comércio ilícito na área da Tríplice Fronteira Latino-Americana, onde Brasil, Argentina e Paraguai se encontram, e o Hezbollah libanês. O material originou um capítulo final exclusivo da edição brasileira em seu livro. Vanessa conta que nessa região fronteiriça, até 70% de todas as transações comerciais realizadas são ilícitas. Estima-se que isso gere cerca de 43 bilhões de dólares anuais de dinheiro escuso.
Segundo a pesquisa, a organização criminosa mais poderosa do Brasil, o PCC, estende seus braços de atuação em várias cidades paraguaias, além de pontos importantes em Colômbia e Bolívia. Fontes de Vanessa na Polícia Federal afirmaram que traficantes ligados ao Hezbollah ajudaram o PCC a conseguir armamentos em troca de proteção a presos libaneses em cadeias brasileiras. É uma interação cada vez mais comum. Terroristas aprendem um negócio lucrativo, grupos criminais aprendem técnicas de terror contra o Estado, adotam muitas vezes um discurso político. O cigarro é um dos principais produtos de contrabando na região da Tríplice Fronteira. A autora explica que já na década de 1990, esse comércio gerava fundos para grupos terroristas, como a Al-Qaeda. Sabor ou leveza? Escolha os dois. Escolha H2O. Muitos grupos libaneses transportam juntos cigarros ilegais e drogas. O Hezbollah está envolvido em quase todos os negócios ilícitos. O livro cita que cigarros contrabandeados do Paraguai deixam de arrecadar em impostos no Brasil sobre a venda de tabaco cerca de 3 bilhões de dólares anuais. Em todos esses casos na fronteira, dois problemas são recorrentes: a fragilidade da vigilância e a conivência das autoridades. O combate ao tráfico e ao contrabando requer tecnologia avançada, o uso de drones, de centros de inteligência, de acordos transnacionais, de informação compartilhada pelos países. A receita é conhecida, mas nada disso existe. Falta vontade política. Vanessa avalia que Moro deveria fazer da Tríplice Fronteira latino-americana um dos focos de sua gestão. A estrutura que vem sendo montada pelo ex-juiz federal tem como objetivos centrais o combate à lavagem de dinheiro, tanto para crimes de corrupção como para tráfico de drogas, e a integração entre policiais de todo o país. Esse tema da fronteira é de soberania nacional. Esses crimes estão chupando o sangue da segurança, da economia, dos negócios legítimos, e ainda infiltram no país grupos terroristas. Combatendo o crime na fronteira já se cumpre com várias promessas do novo governo. Contudo, sem a participação do consumidor, qualquer missão estará fadada ao fracasso, ressalta ela. O consumidor precisa saber das consequências de seu ato. Para derrotar a corrupção e o contrabando, não basta exigir ações do governo. Cada cidadão deve fazer a sua parte. A aparente vantagem de comprar um produto mais barato acarreta custos altíssimos para todos. E por falar em fronteiras, bombardeiros nucleares chegaram à Venezuela às vésperas da posse de Bolsonaro no Brasil. O presidente venezuelano Nicolás Maduro parece ter decidido demonstrar seu prestígio com o presidente russo Vladimir Putin. A Rússia enviou 2 bombardeiros Tu-160 estratégicos com capacidade nuclear, um avião de transporte AN-124 e um avião de passageiros IL-62. Maduro informou que as aeronaves de guerra vão participar de manobras militares na Venezuela. A chegada das aeronaves coincide com um recente encontro em Moscou entre os dois presidentes. Na semana passada, o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu falou sobre a intenção de que navios militares também pudessem atracar em portos venezuelanos. Para Shoigu, a estratégia russa nessa operação é ganhar experiência em operações a longas distâncias. A reação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, foi imediata. Em sua conta no Twitter, Pompeo criticou o treinamento militar conjunto da Rússia e Venezuela. O governo russo fez os aviões bombardeiros cruzar meio mundo até chegar à Venezuela. Os povos da Rússia e da Venezuela precisam entender o que isso significa. 2 governos corruptos desperdiçam recursos públicos e suprimem a liberdade, enquanto os seus povos sofrem, publicou o secretário de Estado americano. Em resposta, o porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, fez uma declaração em que afirma que as palavras de Pompeo foram inapropriadas e pouco diplomáticas. Peskov afirmou ainda que o orçamento militar dos Estados Unidos daria para alimentar todo o continente africano. No que se trata de desperdício de recursos públicos, não concordamos. Além disso, talvez não seja apropriada essa declaração, já que vem de um país em que a metade do orçamento militar daria para alimentar toda a África, disse Peskov a jornalistas.
O ministro venezuelano da Defesa, general Vladimir Padrino Lopes, declarou que as manobras visam garantir a defesa do seu país diante de ameaças externas. Publicamente, o governo venezuelano não fez qualquer menção à posse do presidente Jair Bolsonaro e o fato do novo governo ter em sua cúpula um grupo de generais. Segundo Maduro, há um receio da escalada nas animosidades com Washington, mas a presença de aviões bombardeiros com capacidade nuclear na região já representa um sinal claro de que a Venezuela tem costas quentes. O Brasil não possui armamentos nucleares. Quem tem não precisa usar para intimidar. Um sorriso já basta.